Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero desejar aos irmãos uma, uma boa manhã a todos, né? A vocês aí da família NISF. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, né? E eu queria compartilhar uma palavra, irmãos, que ela é muito importante e eficaz para os nossos dias de hoje. É uma palavra que é intrigante e é uma palavra que nós precisamos tê-la no nosso coração diariamente. Essa palavra ela se encontra lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo o 27. Joel, capítulo 2, versículo 27. Eu vou começar por Joel e depois nós vamos para outras passagens bíblicas. Deixa eu achar aqui, Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, e o versículo 27 até o 32. Diz assim a palavra do Senhor. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, e, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chama. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem foi profetizada por Joel, profeta Joel, um dos profetas menores. Não é uma questão de que o profeta Isaías é maior que o profeta Joel, não. São questões de ministério, né? O profeta Isaías teve um ministério mais prolongado, o profeta Joel teve um ministério um pouquinho mais reduzido. Então é assim que a Bíblia difere os profetas maiores e os profetas menores. Mas porém, todos são iguais diante de Deus. Todos são iguais diante do Senhor, né? E com um só propósito, né? De trazer o povo ao despertamento. Por que é levantado um profeta? Por que é levantado um profeta sobre uma nação? Por que é levantado um representante de Deus? Você já parou para se questionar por que a igreja foi estabelecida sobre a terra? Justamente para nós anunciarmos o que diz em Isaías, né? O livro de Isaías. Anunciarmos o ano aceitável do Senhor, Isaías 61, né? Então, hoje, essa palavra do Espírito Santo, da efusão do Espírito, do derramamento do Espírito, o versículo 28, ele começa dizendo que o Senhor vai derramar sobre toda a carne o Espírito, né? E esses sinais vão acompanhar essas pessoas, né? E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E que espírito é esse, irmão Jefferson, que o Senhor disse que ia derramar, né? Ratificar aqui, é muito interessante que hoje
todas as pessoas, no qual nós conhecemos tanto cristãs como não praticantes, porque não existe pessoa que não conheça hoje o Evangelho, ela só não quer obedecer, né? Então, hoje, a impiedade ela impera no coração humano. O que é uma pessoa ímpia? É aquela que maquina o pecado, comete o pecado na sua sã consciência, mesmo conhecendo e sabendo o que é bom, o que é certo, o que é a luz, né? O que é a salvação. Então, antigamente, na antiga aliança, ainda na época de Jesus, na época dos fariseus, dos estudiosos daquela época, ainda naquele tempo, esse Espírito ainda não havia sido derramado, porque você veja aqui no versículo 28, que nos últimos dias, o Senhor está dizendo, o próprio Deus está dizendo, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, todas as pessoas têm esse conhecimento de Deus, né? E se você for falar com alguém hoje a respeito da Bíblia, alguém que é uma pessoa que comete pecado, né? Que vive na prática do pecado, se você for conversar alguma coisa da Bíblia com ela, ela vai, no seu pouco entendimento que ela tem, ela vai falar, ela vai profetizar, né? Falando dos sinais, hoje em dia, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões, né? São despertamentos. Quantas e quantas pessoas, até eu também, quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, da casa do Senhor, da vontade de Deus, da obediência, da submissão ao Espírito Santo, quantas e quantas vezes o Senhor não me alertou em sonhos, o Senhor não falou comigo em sonhos. Tive sonhos que pareciam reais, são visões, né? Então, esse Espírito ele é derramado sobre toda a carne. Que Espírito é esse que ele está falando? É o conhecimento da salvação. Aí vem o versículo 29. E também sobre os servos. Aí vem para nós, igreja, que levamos o nome de Jesus, né? Que abolimos a força da carne, que dizemos não à força do pecado, né? Para nós, igreja. Olha só. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Versículo 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O que ele está dizendo? Prodígios no céu e na terra. Sinais da sua volta, né? Sinais da sua vinda. Então, irmãos, falando abertamente sobre o Espírito Santo, né? Não quero chegar nessa parte dos sinais, né? Porque nós já sabemos que tem acontecido esses sinais. Existem 3 coisas aqui que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus, e nós estamos lendo aqui, né? Mas eu quero enfatizar a coisa necessária, né? O princípio que a Bíblia diz aqui, né? O derramamento do Espírito nos últimos dias, né? Porque ele diz, tem algumas traduções que falam, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, mas tem algumas traduções que diz, acontecerá aqui nos últimos dias. Então, irmãos, nesses últimos dias, o Espírito Santo de Deus tem sido derramado em nossos corações. E olha o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios. Eu vou concluir com essa mensagem. Está lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18. A palavra do Senhor diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo. Olha só, por tudo, não apenas pelo bem, mas também pelo mal, pelas tribulações, pelas adversidades,
a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O versículo, eu quero sublinhar e fechar essa pequena mensagem de apoio à sua fé, né? Que é o que Deus moveu meu coração hoje, me ensinou, e eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos. No versículo 18, ele diz assim, ele faz uma comparação. No versículo 18, olha só: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. É importante essa comparação de Paulo. Por que Paulo ele comparou a embriaguez do vinho com a embriaguez do espírito? Porque quando uma pessoa está alcoolizada, ela fica sob o efeito do álcool, ou seja, ela faz coisas impulsionadas pelo álcool, pelo aquilo que ela bebeu, por aquilo que ela adquiriu. Mas, porém, o resultado disso é contenda, é a devassidão. O que é a devassidão? É algo desnecessário, é algo que não produz coisas boas, né? É a devassidão, porque numa bebida você bate um carro, quando a pessoa está embriagada. Você não, quando a pessoa está embriagada, o que acontece? Ela bate o carro, ela dirige bêbada, ela é capaz de agredir alguém, ela briga com a sua esposa, briga com o seu esposo, ela trai o seu esposo, trai a sua esposa, né? Ela mente. Então, mas tudo aquilo ali ela faz por efeito do álcool que está nela. Ela não age por sua vontade própria, ela age impulsionada. E o apóstolo Paulo, ele foi muito inteligente em comparar isso, porque quando nós estamos cheios de Deus, nós vamos passar a ser impulsionados pelo Espírito de Deus. É por isso que em outras traduções ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas embriagai-vos do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então ele fez essa comparação, que quando nós estamos cheios de Deus, nós agimos não pela nossa força, não pelo nosso entendimento, como diz a sua palavra no livro de Provérbios, né? Que nós não devemos nos guiar pelos nossos conhecimentos humanos, pelo que achamos, né? Mas nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. Então, que nesses últimos dias, nós como igreja, nós possamos estar verdadeiramente cheios de Deus, embriagados do Espírito Santo. E como é que eu faço isso? No versículo 19 ele vai dando exemplos de como eu posso me tornar uma pessoa cheia. Evitando o pecado. No versículo 19 ele diz: como é que eu posso ser cheio? Falando entre vós em salmos. Tem gente que não consegue ter uma conversa sadia, não consegue falar de Deus com outra pessoa. Se reúne para falar da vida dos outros, se reúne para falar coisas seculares. E é triste até dizer isso aqui, mas existem até pessoas no nosso meio que falam de coisas que não convêm, que não edificam, falam até do próprio pecado, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou cheio de Deus, então eu vou falar de Deus. Mas se meu coração está cheio de cobiça ao pecado, eu vou falar do pecado. Então, ele diz, falando entre vós, no versículo 19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O segundo detalhe é que tudo que nós formos fazer para o Senhor tem que ser com voluntariedade, com consciência limpa, com retidão no coração, com singeleza de coração, com sinceridade. O nosso coração tem que estar singelo, ou seja, tem que ser sincero diante de Deus. A nossa adoração, sinceridade como?
Culto racional. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou cantando, e eu sei para quem está sendo direcionado o meu louvor e as minhas palavras. Então, no vosso coração, não apenas louvemos ao Senhor dos nossos lábios, mas que isso venha estar no nosso coração, que o nosso coração, os nossos pensamentos venham estar conectados a Deus, dizendo: o que eu estou fazendo agora, Senhor, cantando, louvando, ou lendo a Bíblia, ou orando, é para a honra e glória do Teu nome. Singeleza de coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graças, ser sempre grato a Deus por tudo, né? Eu tiro o exemplo da Bíblia, né? Um dos exemplos mais fortes, falando de ser humano, Jó. Ele deu graças a Deus, né? Tem uma certa passagem do livro de Jó que a mulher dele olha para ele, a aflição dele, ela não entendendo. Vai ver, Jó não estava nem entendendo também naquela hora, mas ele, pela fé, ele não amaldiçoou Deus. A mulher, não aguentando, olhou para ele e diz: Jó, amaldiçoe, porque tu te mantens fiel a esse Deus. Amaldiçoa esse Deus e morre. Porque até a mulher tinha um entendimento de que do que Jó estava passando ali era algo que o próprio Deus, na sua eternidade, estava permitindo, porque ela entendia que um justo não poderia ser tocado pelo adversário sem que Deus permitisse. Ela entendia isso, mas não tinha o conhecimento que Jó tinha da parte de Deus, porque Jó sabia no seu coração que o que ele estava passando era algo que Deus queria que ele passasse. Então ele não questionou, ele apenas viveu o processo. E o que ele diz? Tu falas como uma louca, mulher. Quer dizer que eu aceito o bem de Deus e o mal eu não quero aceitar. O Senhor foi quem me deu e Ele foi quem tomou. Olha a humildade. E tem muita gente que se apega a bens materiais. Não, isso aqui é meu, isso aqui é meu, esse carro é meu, essa casa é minha. Não é seu. A hora que Deus quiser tirar, Ele tira. Porque nós precisamos reconhecer que tudo que temos e que tudo que somos hoje é pela graça. É por um favor não merecido. A graça é um favor de Deus para a nossa vida. É aquilo que eu não mereço. Então, Jó entendeu isso. E ele disse para aquela mulher. E nisso ele não pecou. Perdeu seus bens. Por quê? Porque o seu coração não estava ligado a bens materiais. Então aquilo não impactou na sua fé. E aí nós conhecemos, depois o inimigo vai até a presença de Deus e diz: toca agora na saúde dele. Então, irmãos, em tudo nós devemos dar graças. Porque quando nós damos graças apenas nas bênçãos, apenas quando estamos sendo abençoados por Deus, é como se a nossa fé estivesse apoiada naquilo que o Senhor pode nos dar, nos bens materiais. E quando eu dou graça apenas na bonança, na bem-aventurança, no bom emprego, na boa casa, no bom casamento, quando eu dou graças apenas nisso, o meu coração está ligado na terra, apenas no que é terreno. E aí o que vai acontecer? Provavelmente essa pessoa vai se entristecer e, consequentemente, após a tristeza, virá a sua queda. Então, o nosso coração tem que estar apoiado em Deus, porque quando vir o dia da adversidade eu vou entender, meu coração não está firmado nisso. Meu coração está firmado em Deus. Deus, eu estou passando por essa adversidade, mas eu sei que dias melhores virão. Olha só o que Eclesiastes diz, para fortalecer, eu já estou terminando essa pequena reflexão. Eu vou achar aqui para a gente concluir essa reflexão. Eclesiastes, capítulo 6,
No versículo, capítulo 7, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, olha só o que ele diz. No dia da prosperidade, goza do bem, ou seja, aproveita esse tempo. No dia da prosperidade, no dia da bonança, aproveita. Mas no dia da adversidade, considera, ou seja, vive também, passa também. Se você sobre aproveitar o dia da prosperidade, aproveite também o dia da adversidade. Olha a parte B do versículo 14, do capítulo 7 de Eclesiastes. Porque também Deus fez este em oposição àquele. Ele está dizendo que Deus fez sem oposição o dia bom, ele fez em oposição ao dia bom o dia mau. Então, foi Deus que fez o dia bom para nós vivermos e também fez o dia mau. O tempo bom e o tempo mau. O escritor de Eclesiastes entende que foi o próprio Deus que escreveu. Então, temos que passar. E quando reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, como diz lá em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Ele diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando eu reconheço, o Senhor endireita as minhas veredas. Como assim? Eu não vou me desviar, eu não vou me afastar do propósito, eu não vou desobedecer, eu não vou murmurar, eu vou viver o propósito. Não vou questionar Deus, né? Aí ele continua dizendo, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Ou seja, depois do dia bom, vai vir o dia mau. E depois do dia mau, vai vir o dia bom. Então, a nossa vida é assim, feita de altos e baixos. Digamos que é o processo de colheita. É o que está sendo explicado aqui, o processo de colheita. Porque os dias maus são a polda de Deus. Né? Eu aprendo com os dias maus. E os dias bons são os frutos daquilo que eu produzi nos dias maus. Né? E aí eu vou passar de novo pelo processo do dia mau, vou frutificar mais ainda e vou colher esses frutos ainda em vida e na eternidade. Né? Há um crescimento para cada um de nós. E o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, que ele diz para que nós venhamos nos encher, né? Só é possível nós termos uma vida agradável a Deus se nós estivermos em espírito, né? Como a palavra do Senhor diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo, acho que é o versículo 9 ou o versículo 6, se não me falha a memória, a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Né? Então, que nós possamos a cada dia, irmãos, nos encher. Né? O versículo 21, eu vou concluir, de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, porque só é possível, irmãos, nós produzirmos isso se nós permitirmos que a voz do Espírito Santo que fala ao nosso coração, ao nosso entendimento, se nós permitirmos que ela nos guie. Meu coração quer fazer isso, mas a voz de Deus está dizendo outra coisa. Eu vou pela voz de Deus. E aí você vai crescendo na presença de Deus. Versículo 21, eu acho que é um dos versículos que a maioria de nós cristãos temos dificuldade, mas se nós tivermos o coração voltado a Deus, nós vamos cumprir tudo isso. Né? Porque o propósito de Deus, ele é perfeito. E o Senhor, ele não dá o seu espírito por medida. Opa, tu vai só até aqui, daqui tu não vai mais. Não. O Senhor te fez e me fez para ser mais do que vencedor. Essa dificuldade, essa luta que nós estamos passando, que eu e você estamos passando, nós vamos vencer. Mas no Senhor, se nós estivermos direcionados por sua presença, se nós estivermos seguindo a nuvem, como Moisés seguia naquele deserto, e Deus cuidava dele. Versículo 21 do capítulo 5
de Efésios, diz assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmão, como é difícil se sujeitar um ao outro. O que é se sujeitar? É você... Não teve exemplo maior na Bíblia do que o próprio exemplo do nosso Senhor Jesus. Tivemos outros exemplos, mas o Senhor Jesus é o nosso modelo, né? É o nosso modelo de vida cristã, né? Nós temos que olhar para ele, né? Ele se sujeitou às autoridades, a todas as autoridades da sua época, inclusive a dos fariseus. Ele não se sujeitava às tradições dele, mas tudo que vinha da lei, se você for ver, se você for ler os evangelhos, você vai encontrar Jesus apoiando a lei que eles pregavam. Tanto é que, num certo ensinamento, em uma das ocasiões, Jesus disse, olha, fazei tudo o que eles dizem, mas não procedei conforme as suas obras, né? Porque eles eram poderosos para ensinar, né? Então, essa é uma submissão. A submissão é algo extraordinário e mostra em nós verdadeiramente o caráter de Deus, o caráter de Cristo, que é o caráter de servo, porque Jesus, ele mesmo disse que ele veio para servir. E se nós formos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Isaías, o Senhor, ele veio como servo. O Senhor chega a dizer em uma das suas palavras no Evangelho, ele chega a dizer assim, ó, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Se o Mestre, o Deus que está acima de tudo, tem o seu nome acima de todos e é sobre todos, serviu, quem somos eu e você para não querermos nos sujeitar à servidão, né? Então, ele se sujeitou às autoridades da sua época. E se entregou por cada um de nós. Lembramos de Davi. Davi sabia que ele era ungido rei após Saul, porém ele amava Saul. Quando Saul começou a agir por impulso de um espírito maligno, porque o Espírito de Deus não estava mais sobre ele, mesmo com a unção, Davi se submeteu a Deus em primeiro lugar e não tocou em Saul, porque ele sabia que Saul ainda era ungido e que se foi Deus que colocou ele ali naquele lugar, era Deus que devia tirar ele e não Davi. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele se sujeitou a Saul, mesmo sabendo que Saul era mau perante o Senhor. E quantos discípulos hoje, quantos e quantos de nós hoje, na presença de Deus, quantas pessoas em nosso meio, né, congregacional, estão se afastando de Deus, porque não consideram a autoridade eclesiástica de alguém sobre ele por causa de falhas. Lembre-se disso, irmão. Não existe um justo sequer. Não existe ninguém que faça o bem. Apenas existe um justo. Isso é bíblico. Só há um justo. Jesus Cristo, né? E através das suas ações nós somos justificados. Então, quando eu passo a olhar a falha do meu líder, eu esqueço de olhar a minha. Porque quando eu critico ele, eu esqueço de me consertar. Porque só critica, irmãos, aquele que tem algo para ser consertado. Porque se eu estou bem diante de Deus, o Espírito que está em mim não vai me deixar blasfemar contra o meu irmão. Então, quando eu estou mal, quando eu estou com pecados no meu coração, eu não vou reconhecer o meu, mas eu vou criticar o do outro. Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida, olha só,
com a mesma medida que você tiver julgado, vos julgarão também, a vós. Então, a sujeição, ela é isso, irmãos. É eu suportar, é eu me submeter. Porque se eu honro ao meu pastor, ao meu líder, se eu honro os meus irmãos, honrar também, se sujeitar, quer dizer comunhão, né? Se eu me sujeito aos meus irmãos também que estão comigo na congregação, eu também posso, que eu estou vendo eles, eu também posso, isso é Bíblia, eu também posso me sujeitar a Deus, que eu não vejo, mas eu sei que Ele existe por meio da fé em Cristo Jesus. Então que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que essa palavra ela fique guardada no seu coração e que a cada dia você venha se encher mais e mais da presença de Deus. Que o Senhor Jesus Ele te abençoe nessa manhã. Amém, meu querido? A graça e a paz do Senhor Jesus.